Eu acho que é consenso de quase todo mundo que investir tempo em estudo vai economizar bastante tempo na hora que você for aplicar esse conhecimento que você adquiriu na prática, fazendo algum tipo de software ou mesmo em outras áreas de atuação. Só que existe uma área em especial dentro da programação que pelo menos eu vejo que a maioria dos programadores insistem em não estudar, que é a parte de você entender o CSS, entender princípios de CSS. Hoje eu não vou falar especificamente de CSS, mas eu vou falar de uma técnica que é muito usada e é muito simples de ser aplicada e é muito poderosa ao mesmo tempo, que é o Flexbox. O Flexbox é o princípio por trás de como você faz design ou como você organiza os seus componentes visuais no Flutter, é como você faz layout no React Native e também como você faz layout modernamente na web. Existe um outro recurso moderno que é o CSS Grid, mas ele ainda tem algumas limitações, como você não pode colocar uma grid dentro da outra, deve estar aí surgindo especificações, implementações para isso, mas o Flexbox não, você pode ter um Flexbox dentro do outro, e por isso, por ser um conceito tão popular, ele é aplicado no Flutter, é aplicado no React Native e é aplicado em qualquer ambiente que você esteja desenvolvendo com web. Se você estiver desenvolvendo, por exemplo, Ionic, ou usando alguma aplicação, como é o caso do Electron, tudo que envolve web, você vai ter à sua disposição o Flexbox. Hoje, eu vou mostrar uma aplicação que eu fiz e existe um repositório específico da gente lá no Coder Cursos/YouTube, que tem algumas coisas lá. Eu acabei de subir o projeto há 14 minutos atrás, esse projeto Flexbox que eu fiz em Vue.js. É super simples o projeto, basicamente eu tenho uma pasta Flex que tem um container, o Flex Container, e tem o Flex Item, que é exatamente esses 3 itens aqui, e tem um componente de formulário. Basicamente o componente de formulário coloca aqui um formulário com algumas opções do Flexbox mais famosas para a gente ir mexendo nas opções e ver na prática como esses 3 Flex Itens, né, os itens de um container Flex, vão se comportar. E essa linha aqui, com azul mais claro, com essas setinhas, é um dos conceitos essenciais, que é exatamente o Main Axis, ou o eixo principal. Eu vou falar com vocês um pouco sobre isso exatamente agora. Então vamos lá. O eixo principal, na verdade, o Flexbox, tem 2 eixos, que é o eixo principal e o eixo que corta o eixo principal, que ele chama de Cross Axis. E o eixo na perpendicular, acredito que seja perpendicular. Então você tem o Main Axis e o Cross Axis. Se o Main Axis ele é o eixo da linha, ou seja, na horizontal, significa que o Cross Axis corta o eixo principal e ele passa a ser o eixo da coluna, ou seja, o eixo na vertical. Então você tem o Main Axis e o Cross Axis. Ah, Léo, sempre o Main Axis ele é o eixo da linha? Não. Nem sempre ele é o eixo da linha. Você pode trocar isso definindo uma propriedade chamada Flex Direction, que é exatamente a primeira propriedade que tem aqui. Ele, por enquanto, por padrão, na web, ó, isso é importante, por padrão na web é row, mas por padrão em dispositivos móveis, o eixo principal acaba sendo o eixo da coluna. Por quê? Porque você acaba segurando o celular quase sempre nesse eixo aqui, esse é o eixo maior. Então, esse seria o eixo principal nos dispositivos mobile. Já na web, o eixo principal acaba sendo a linha, já que nossas telas normalmente têm mais largura do que altura, né? Um formato wide. Então, dito isso, o eixo principal ele pode ser mudado a partir do momento que você muda a propriedade Flex Direction. E essa é a primeira propriedade que eu vou mudar aqui, ó. Vou mudar de linha para coluna. O que é que vai fazer? Ele vai organizar os nossos itens no eixo da coluna. E só para efeito visual, eu coloquei aqui, ó, esse eixo dizendo que ele está partindo de cima para baixo. Uma outra possibilidade é a gente continuar no eixo da coluna, mas a gente usar, por exemplo, ó, column reverse, ou seja, a coluna reversa. Significa que ele vai usar esse eixo principal, o eixo vertical, como sendo agora o main axis, e só que os elementos vão começar de forma reversa, de baixo para cima. Então, você percebe que com Flex Direction você consegue mudar o main axis, ou o eixo principal. Normalmente, por padrão, né? Normalmente não, por padrão, ele é o eixo da linha. Eu posso colocar row ou o row reverse, ou seja, ele vai começar
da direita para a esquerda, não como é o normal, né, que é da esquerda para a direita. Então a gente está acostumado de cima para baixo, da esquerda para a direita, e o Flexbox também, por padrão, ele vai nessa linha. Então voltando aqui, nós temos o eixo principal como sendo da linha nesse momento, e trocando aqui o Flex Direction, o eixo principal vai para a coluna. E de fato, sempre que eu mudo uma propriedade, ele aplica esses atributos. Olha que eu estou mexendo aqui, ó, nesse formulário azulzinho, no Flex Container. Significa que nesse momento eu estou mexendo nesse container azul aqui com a borda preta. Ou seja, eu estou de fato aplicando essas propriedades dentro desse container azul. Ou seja, na verdade ele está com essas propriedades por padrão. Então, quando ele inicia, o Justify Content é Flex Start, eu vou já explicar. O Align Items é Flex Start. O Align Content também é Flex Start e assim vai. E assim que eu for mexendo, vocês vão percebendo as mudanças. No caso do Flex Item 1, que é esse, Flex Item 2 e Flex Item 3, nós temos 3 formulários separados e, por enquanto, eu não estou aplicando o que está aqui dentro do Flex Item 1. Por exemplo, se eu mudar aqui, isso aqui para End, não vai fazer nada, a não ser que eu venha aqui e clique em ativar. Aí sim ele passa a ser ativado, mas daqui a pouco a gente entra um pouco no detalhe do Flex Item 1. Então vamos lá, nós temos aqui o column e agora a gente tem outra propriedade. Eu vou pular o Flex Wrap, que a gente vai ver mais na frente, e eu vou colocar aqui no Justify Content. Eu vou deixar inicialmente no padrão, na linha, e nós vamos trabalhar essa outra propriedade chamada Justify Content, e essa propriedade é fundamental. O que é que essa propriedade faz? Ela vai alinhar os itens no eixo principal. Não importa, preste atenção, não importa se o eixo principal é a linha ou a coluna. Quem vai dizer o eixo principal é a propriedade Flex Direction, ou o dispositivo que você vai estar, digamos assim, programando, desde que o Flex Direction não esteja explicitamente definido. Se ele não tiver definido o Flex Direction, ele vai assumir o valor padrão, e o valor padrão pode mudar de acordo com a plataforma que você esteja trabalhando. Então, vamos lá. O Justify Content, ele começa com Flex Start, ou seja, alinhe todos os itens no Main Axis, ou seja, no eixo principal. No caso aqui, eu estou trabalhando na linha, e alinhe no início da linha, ou seja, todos os itens vão ficar no início da linha. Uma outra possibilidade que você tem no Justify Content é alinhar no final da linha. Eu ainda estou no eixo principal e agora eu coloquei todos os itens do final da linha. Note que ele não mudou a ordem dos itens, continua sendo primeiro 1, depois o 2, depois o 3, só que todos alinhados no final. Uma outra possibilidade que você tem é colocar os elementos no centro. Então, ele vai alinhar os mesmos elementos na ordem que foi definida, 1, 2 e 3, todos os elementos no centro. E você tem outros dois, que é o Space Between, ou seja, espaço entre eles, ele vai colocar o primeiro, aí vai colocar um espaço bem grande, o segundo e um espaço terceiro, ou seja, vai colocar o primeiro e o último nas pontas e espaço entre cada um dos elementos, ou seja, o Space Between, ou seja, espaço entre. E nós temos o espaço ao redor, Space Around. Space Around, a diferença do Space Between é que você vai ter espaço também no começo e no final da linha. Ó. Colocando aqui, você vai ter espaço aqui, obviamente esse espaço aqui vale 1, esse aqui 2 espaços, né? E aqui também 2 e no final você também tem espaço, ou seja, espaço ao redor dos elementos. Esse mesmo atributo, voltando aqui para o Flex Start, e eu mudar isso aqui para Column, vai servir agora para alinhar o Main Axis. Ele sempre vai alinhar o Main Axis. Então, deixa eu colocar aqui, ó, Flex End. Ele vai colocar agora na linha, alinhar todo mundo no final. Colocar o centro. Ele vai colocar centralizado, né, o center, mas no eixo principal. E ele vai colocar aqui o Space Between e o Space Around. Vai funcionar da mesma forma, só que agora, como eu troquei o eixo principal para ser a coluna, então ele vai acabar alinhando na coluna. Legal. Vamos lá. O outro atributo extremamente importante, na verdade, no que diz respeito ao alinhamento, Justify Content e o Align Items são os mais importantes. O que é que o Align Items faz? Ele sempre vai alinhar no Cross-Axis. Então, deixa eu voltar aqui para a coluna, para a gente começar a partir da coluna. Então, eu tenho aqui o Space Around, por enquanto, e eu vou querer alinhar os itens agora no eixo transversal. O eixo transversal é o eixo da coluna, ou seja, o eixo vertical.
Então, já que a minha main axis é o eixo da linha, o eixo transversal é o da coluna. Da forma que está aqui, você está colocando os elementos no início da coluna e ele de fato está aqui no início da coluna. Eu quero colocar os elementos no final da minha coluna, então eles vão descer lá para baixo, ou seja, eu acabei de alinhar esses elementos no cross-axis, ou seja, no eixo vertical, porque o meu main axis nesse momento é o eixo da linha, ele colocou lá no final. Ah, eu quero colocar aqui no centro, ele vai alinhar no centro, do ponto de vista do cross-axis está no centro, né? Ou seja, no eixo vertical ele ficou no centro, e no main axis você colocou o space around. E aqui você pode colocar o stretch. O stretch ele vai esticar, ou seja, no cross-axis ele vai esticar o componente para ocupar todo o espaço. E você também tem um chamado baseline. A diferença, deixa eu colocar aqui, ó, no início, para você ver um do lado do outro, ó. Aqui é o flex start, todo mundo no início da linha, e agora você está usando o baseline. O baseline vai pegar a base do texto e vai usar para alinhar. Existe um plugin, eu acho que eu não tenho aqui, do Chrome, deixa eu colocar aqui, plugin, eu vi nem plugin direito, mas plugin grid lines, eu acho, alguma coisa assim, deixa eu ver se eu acho. Grid Ruler, a régua em grid. Se eu instalar esse plugin, acho que ele não vai precisar, já está instalado aqui, tá aqui ele, acho que é esse aqui, exatamente. Já estava instalado. Deixa eu voltar aqui, ó, clicando nele, você tem aqui como puxar uma linha, só para a gente ver, ó. Se você olhar, o que ele está usando como base de referência para fazer o alinhamento é exatamente o baseline ou a base da linha, que é exatamente onde você coloca o valor textual. Então, é exatamente esse o ponto que ele está usando para fazer o alinhamento. Então, baseline no cross-axis, você tem o stretch, que ele vai esticar, você tem o centro, que ele vai colocar no centralizado, você tem o flex start e o flex end. Tudo isso você pode ir fazendo junto com os outros. Por exemplo, ó, agora flex end, agora no main axis, né, já que eu estou trabalhando com justify content. Space between, space around, centralizado, e você pode ir trabalhando esses dois atributos para organizar os elementos no eixo principal e no eixo cruzado. Então, eu diria que esses são os dois atributos mais importantes. Tem algumas coisas, alguns detalhes a mais, como flex bases, eu vou deixar de fora, mas com certeza a parte central do Flexbox será abordada nesse vídeo. Um outro atributo muito importante é o atributo do Align Self. O Align Self é a forma que você tem dentro de cada um dos itens de um Flex Container. Note que eu estou aplicando essas propriedades no Flex Container, ou seja, no elemento que foi marcado com o atributo displayFlex. Você usa o displayFlex para dizer que ele é um Flex Container. E aí você coloca Justify Content e Align Items, você vai pegar todos os itens que estão dentro daquele Flex Container, que é chamado de Flex Item, e nada impede que você consiga colocar um Flex Container que vira um Flex Item dentro de um Flex Container, e esse Flex Item também ser um Flex Container, e assim vai. Ou seja, você tem um Flex Container dentro do outro, e dependendo da situação, um Flex Container pode ser um Flex Item olhando para o pai, e ele é um Flex Container que vai ter outros itens dentro dele. Acho que deu para entender. Então, aqui o que vai acontecer? Quando você quer, digamos assim, pegar um item e fazer um tipo de alinhamento específico para um item, aí você chama o Align Self, ou seja, alinhe a mim, alguma coisa do tipo, certo? Então, aqui você pode dizer o seguinte, eu quero que esse meu elemento, o elemento 1, ele esteja alinhado no início da linha. Então, posso clicar aqui, ó, e ele vai alinhar. Nesse caso, ele está usando o cross-axis. Então, o main axis é aqui, então ele alinhou no cross-axis usando o flex start. No caso do elemento 2, eu quero que ele fique, por exemplo, no centro. E no caso do elemento 3, eu quero que ele fique no final. Então, você tem possibilidade de trabalhar especificamente com cada um dos elementos, mesmo que o elemento pi, que é o Flex Container, está mandando os elementos fazer um stretch, ou seja, esticar. Se você tiver aplicado o Align Self vai sobrescrever o Align Items, porque o Align Self é mais específico, ele sobrescreve
a propriedade Align Items do Py. O que faz sentido porque você quer especificar, você coloca no elemento mesmo. E outra propriedade que eu quero trabalhar com vocês é também muito importante, é o Flex Grow. Para isso, eu vou colocar isso aqui no meio, e vou colocar isso aqui no meio também. E o Flex Grow, ele é um atributo. Na verdade, você tem duas formas de chamar o Flex Grow. Você pode simplesmente chamar Flex e passar um valor. Eu, no começo, quando eu estava estudando Flexbox, a primeira vez que eu vi a propriedade Flex, eu achava que Flex 1 significava que você estava habilitando Flex, mas na verdade não é. Na verdade, o Flex 1 é uma forma mais rápida de você chamar o atributo Flex Grow. A partir do atributo Flex, você pode chamar duas propriedades, o Flex Grow e o Flex Shrink, que é para encolher. Eu não vou trabalhar com o Flex Shrink aqui, mas é simples, o mesmo conceito. O Grow expande e o Shrink ele diminui. Tá? E aqui os números que você pode passar vai dar uma questão de proporção. Quando você tiver um número menor, tem uma proporção menor de crescimento. Quando ele tiver um número maior, ele tem uma proporção maior de crescimento. Então, vamos lá. Eu tenho o meu Flex Grow, todos os três zerados. Se eu colocar, por exemplo, que o elemento 1 vai ter Flex Grow 1, e como ele é o único elemento que tem essa propriedade ativada, todo o espaço restante do meu main axis vai ser ocupado por esse elemento. Notem que esse elemento ele cresce, ele estica a partir do Flex Grow no main axis e ele pode no cross axis ter o stretch. E aí ele vai fazer o stretch no cross axis e também usa o Flex Grow para crescer no main axis. Só para colocar aqui essa questão do crescimento nas duas direções. Então, eu vou colocar centralizado de novo. Então, como ele era o único elemento que tem o Flex Grow 1, ele pegou todo o resto da linha e foi lá e cresceu. Se você colocar, por exemplo, o componente 3 para também crescer numa proporção de 1, então, o elemento 1 vai crescer numa proporção de 1, o elemento 3 vai crescer numa proporção de 1. Como eles têm a mesma proporção, todo o espaço restante que tinha anteriormente vai ser dividido em duas partes para os dois componentes crescerem de forma semelhante. E se você colocar, por exemplo, o elemento 2 para crescer também na proporção de 1, ele vai pegar o espaço restante, divide por 3 e faz com que os três elementos cresçam de forma proporcional. Mas eu posso colocar, por exemplo, para o elemento 1 crescer numa proporção maior, duas vezes. Então, ele vai pegar todo o espaço restante, vai dividir por 2, 3, 4, que é exatamente 2, 3, 4, é o valor total de todos os Flex Grow. Ele vai dividir o espaço restante por 4, aí vai dar 2 pedaços para o componente 1, vai dar um pedaço do restante para o componente 2 e um pedaço para o componente 3. Se eu colocar 3 aqui, ele vai dividir o espaço restante por 5, vai dar 3 partes para o componente 1, uma parte para o 2 e uma parte para o 3. E assim você pode ir criando, por exemplo, vou querer que isso aqui ocupe das 10 partes restantes, ele pegou o restante e dividiu por 10, 8 partes será para o 1, uma parte para o 2 e uma parte para o 3. Se você colocar 0, ele não vai crescer, obviamente, e aqui tanto faz eu colocar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, como não tem ninguém concorrendo pelo espaço restante, ele vai acabar ocupando todo o espaço restante. Isso aqui também vai acontecer na mesma forma se eu vier para o eixo da coluna. Então, no eixo da coluna, ele também vai fazer a mesma coisa. Eu posso dar aqui, um Align Items Stretch, ele vai fazer agora no Cross Axis, que é o eixo da linha, ele vai esticar, Stretch e Stretch. E aqui eu posso colocar os três para serem zerados, ele vai ficar aqui no meio, já que o Justify Content está centralizado. E aí, se eu colocar para esse primeiro aqui esticar, ele vai esticar. O segundo, eu quero que estique mais, vai ser 8 e o último vai ser 1. Então, você pode, por exemplo, criar uma aplicação do tipo o header, o body e o rodapé. Você pode dar um tamanho específico usando Flex Bases. Flex Bases serve para você definir um tamanho, por exemplo. Eu quero 200 pixels. Aí você vai lá, coloca o Flex Bases e diz que ele vai eventualmente crescer ou simplesmente não diz nada e o outro cresce. E aqui no meio ele vai crescer, Posso colocar 0 aqui e aqui eu poderia simplesmente colocar 1. Você define um Flex Bases para o seu header da aplicação, um Flex Bases para o footer da aplicação com tamanhos pré-definidos e o meio vai crescer e você pode organizar, por exemplo,
no eixo da coluna. Nada impede de você pegar esse do meio aqui, que seria o 2, que supostamente seria o nosso conteúdo, você criar um outro Flexbox. O fato de o pai ter o eixo da coluna como sendo principal, ele não vai transmitir isso para os filhos. Então, se você criar um outro Flexbox, imaginando que o eixo padrão seja a linha, no caso da web, ele vai permanecer o eixo da linha, a não ser que você vá lá e explicitamente coloque o Flex Direction. Então, pessoal, nós vimos aqui várias propriedades importantíssimas e eu vou colocar mais uma propriedade que também é muito importante, que é o Align Content e o Flex Wrap. Para isso eu vou precisar mexer no código, eu vou colocar aqui um row para ele ficar aqui e vou colocar para ele ficar Flex Start e aqui também Flex Start. Pronto, como a gente começou o código, tudo desmarcado aqui, vou tirar isso que não vou precisar. Pronto, nós vamos mexer aqui no código, onde tem um container, eu vou simplesmente duplicar isso aqui várias vezes, o elemento 3, várias vezes, só para a gente ter mais elementos na tela e você vai perceber o seguinte, ó. Ele, por nenhum momento, ele resolveu quebrar a linha e continuar. Ele simplesmente fez um overflow, saiu do container e continuou direto, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque existe essa propriedade chamada Flex Wrap. Flex Wrap, eu posso até depois trocar a ordem aqui, deixa eu trocar logo, lá no form, aí eu gero um commit no final da aula. Aqui no form, onde tem o formulário, o primeiro formulário que vai aparecer aqui em cima, deixa eu ver, tá aqui. É esse aqui, ó, Flex Direction, Flex Wrap, eu vou colocar para baixo e pronto, Flex Wrap junto do Align Content, que são os dois que eu vou querer usar agora. Aqui, ó, no Flex Wrap, eu vou trocar o valor de No Wrap, ou seja, para ele não quebrar a linha, para Wrap. Feito isso, ele vai quebrar a linha automaticamente. Então, toda a primeira linha foi preenchida até que chegou no momento que não cabia mais no Flex Container e ele quebrou na linha de baixo. E é exatamente o Align Content que vai dizer como é que eu vou alinhar as múltiplas linhas dentro de um Flex Container. Então, aqui ele está no Flex Start, aqui eu posso colocar Flex End, as duas de baixo. Note que, olhando o Align Items, ele vai alinhar no Cross Axis. Olha para essas duas aqui, por isso que eu coloquei de propósito o número 1 e o número 2 com diferentes tamanhos. Agora eu vou alinhar usando o Align Items. Se eu colocar aqui, ó, Center, ele vai alinhar cada um dos elementos dentro de cada linha de forma centralizada, mas as linhas, as múltiplas linhas, quem vai dizer o alinhamento é o Align Content. Aqui eu posso colocar Space Around, ele vai quebrar as linhas com Space Around. Aqui, como tem pouco espaço na linha de cima, mas na linha de baixo vai fazer muita diferença, por exemplo, pegar o Space Around, você vai quebrar os elementos, mesmo que você quebre a linha, ainda assim você vai colocar os elementos com Space Around. Você pode colocar Flex End, ele vai colocar tudo no final. Então, o Align Content ele vai servir, como eu já falei, né, para alinhar as múltiplas linhas dentro da sua aplicação e o Align Items vai servir para alinhar no eixo cruzado, no Cross Axis, dentro de cada uma dessas linhas. Então, colocar aqui, por exemplo, ó, Stretch, ele vai colocar o Stretch, ó, o 1 e o 2 em cima de todos os elementos e aqui embaixo você pode colocar o centro ou qualquer outro que você ache interessante fazer, tá? Então, pessoal, a ideia é que vocês possam brincar e aí você pode pegar isso, colocar agora no eixo da coluna, como é que ficaria? E aí você pode dar uma olhada, ver o resultado no eixo da coluna, como a página pode crescer. Então, ele acabou crescendo. Você tem aqui como colocar o Row Reverse e o Column Reverse também, para ver como é que fica. E o legal dessa ferramenta é que vocês conseguem fazer vários testes e ver na prática, visualizando o que cada configuração vai gerar, até que você consiga dominar muito bem essa ideia de como você pode fazer layout usando o Flexbox. Isso é muito poderoso. Por quê? Porque isso vai economizar bastante tempo e você vai usar esse mesmo conceito e aplicar, como eu falei anteriormente, no Flutter, no React Native, na web. E é, pelo menos na minha opinião, uma das formas mais intuitivas e fáceis de fazer layout que existe hoje em dia. E uma última observação, para você ter acesso a esse projeto, você entra no repositório da Coder, o repositório YouTube, você clona esse repositório e basta você instalar aqui, ó, foi que eu rodei, deixa eu parar aqui, ó. Os comandos que eu rodei foi npm i para instalar as dependências dentro da pasta do projeto, ele instala tudo. E depois eu rodei o comando npm run serve. Fiz aqui uma atualização do npm aqui no meio, mas não é requerido não. Então, basicamente, você vai instalar as dependências,
ele instala tudo e roda npm run serve, que ele vai ficar rodando na porta 8080. Você entra que você vai ter acesso a essa ferramenta. Como eu me coloquei aqui no cantinho, tá? Eu acabei colocando, só o último exercício, ó, só para mostrar para vocês. Como eu quis colocar o meu vídeo aqui nessa parte branca aqui do lado, eu acabei colocando esses containers para serem organizados com o Flex Start. Eu posso mudar, isso aqui também é um container Flex, eu usei muito Flex nessa aplicação aqui, além dessa parte central. E aqui, deixa eu colocar aqui só a bolinha aqui do lado, vou colocar aqui só aqui eu embaixo, mostrando para vocês, ó. Se eu quiser mudar lá em formulários, aqui embaixo, eu vou ter um CSS que diz que o Justify Content é Flex Start. E eu posso simplesmente mudar isso aqui, ó, para Space Around, que vai ficar centralizado. Então, mostrando aqui o resultado, então salvando aqui, vou dar um refresh aqui, ele não, por algum motivo ele não atualizou. Pronto. E ele colocou, ó, todos os elementos aqui em cima, os formulários, com Space Around, para ficar um pouco mais, talvez, interessante o layout da nossa aplicação. Então, pessoal, é isso. Fizemos aqui uma aula falando sobre o Flexbox. Tem muitas coisas interessantes para você estudar sobre Flexbox e essa ferramenta, sem dúvida, pode te ajudar bastante. Espero ter contribuído com essa aula, ter trazido informações relevantes para vocês. Coloca no comentário para me ajudar de novos conteúdos. Eu quero falar não só de mão na massa no código, eu estou querendo organizar algumas entrevistas aí de uma pessoa que está indo para o Canadá e outra pessoa que já está no Canadá como recrutador, e a gente deve estar fechando as agendas aí para conversar. E hoje à noite, eu vou estar liberando esse vídeo na segunda-feira, hoje à noite vai ter uma live lá no canal do Fluterando e eu vou participar dessa live 8 horas da noite. Se você tiver tempo, estiver lá jantando na sua casa e quiser ver um papo legal entre eu e o Jacob Moura, provavelmente a gente é parente, que eu também sou Moura. E a gente vai estar conversando lá no canal do Fluterando sobre Flutter, sobre educação, sobre muitas coisas interessantes. Não tem pauta e lá na hora a gente vai definir, eu tenho certeza que vai sair muita coisa legal. Te vejo mais tarde lá no canal da Fluterando ao vivo nessa live e até a próxima semana aqui no YouTube com mais um vídeo do canal da Code. Um grande abraço e até lá!